Oi, gente, estamos aqui de volta. Este é o canal do Ministério Justiça e Poder. Um ministério que foi criado para levar o ensino cristão. Um ministério que tem o objetivo de ensinar a Bíblia, ensinar as Escrituras, ensinar a Palavra de Deus. E nós fazemos isso levando cursos gratuitos na sua igreja e fazendo também o nosso trabalho pelas redes sociais. Se você quiser conhecer mais sobre o nosso ministério, acesse o site que aparece aí na sua tela. Continue nos assistindo aqui neste canal. Vamos à pergunta de hoje. A pergunta de hoje é a Denise Andrade. Em João 13:26, quando Jesus oferece o pão a Judas e ele aceita, este é o momento em que ele poderia ter recusado esse pão. Isso significa que ele estava aceitando trair Jesus? Mas será que existiu o livre-arbítrio para Judas não trair? Pois assim as escrituras não se cumpririam. É certo que existem duas teorias, a que prega que tudo está determinado e a que define que a escolha humana muda as coisas. Como você explica isso? Então, primeiro vamos ver o que o texto está dizendo, né? Porque é uma discussão que nós vamos discutir aqui, é uma questão mais ampla, né? Vamos ver o que a Bíblia diz em João 13, versículo 26, que diz assim: Respondeu Jesus: Aquele a quem eu der esse pedaço de pão molhado no prato, então, molhando o pedaço de pão, deu a Judas Iscariote, filho de Simão. Então, logo Judas comeu o pão, Satanás entrou nele. O que você está para fazer, faz depressa, disse Jesus. Mas ninguém à mesa entendeu porque Jesus lhe disse isso. Bom, então agora nós vamos ver duas questões. Primeira questão, livre-arbítrio. Essa palavra não está na Bíblia. Essa expressão desse jeito não está na Bíblia. Mas o conceito de livre-arbítrio está na Bíblia toda. Existem realmente duas teorias, né? E até divisões dentro da mesma teoria. Há uma teoria, que é realmente a que você chamou, né? É a teoria de determinismo. Ou seja, que Deus determina tudo, né? Algumas pessoas falam assim, não está tudo escrito, né? Eu vou fazer o que foi determinado. Então não resta ao ser humano nenhum tipo de escolha, nenhum tipo de opção. Dentro dessa teoria, existem aqueles que creem que sempre foi assim. Ou seja, que Adão pecou porque foi determinado que ele pecasse. Ou seja, Adão já não tinha livre-arbítrio no Éden. Ou que nunca houve. Outros não. Até Adão tinha livre-arbítrio, mas após a queda não existe livre-arbítrio mais. Essas teorias não estão condizentes com a Bíblia. A Bíblia sempre disse que o ser humano tem uma escolha. Aí, a questão do livre-arbítrio, como eu disse antes, a expressão não está na Bíblia, mas o conceito permeia toda a Bíblia. O conceito de escolha, o conceito de decisão. O ser humano é responsável por suas decisões. Se não fosse, ele não poderia ser responsabilizado e o autor do pecado seria Deus. Entendendo? A partir do momento em que tudo é determinado, se a pessoa fizer algo errado, cometer um pecado, essa pessoa não é responsável pelo pecado, uma vez que não foi determinação dela que cometesse, não foi escolha dela esse pecado. Então Deus seria o autor do pecado se essa teoria fosse correta. O que é pecado? Pecado é errar o alvo. A palavra mártir no grego, que é traduzida como pecado no Novo Testamento, significa errar o alvo. E significa o seguinte: se essa teoria do determinismo for correta, Deus colocou o alvo lá, mas o próprio Deus tirou a mira do arco. De tal maneira que Deus determinou que não seria possível o arqueiro acertasse o alvo. Isso tornaria Deus o autor do pecado. Isso não existe. Deus não é o autor do pecado. O livre-arbítrio existe. Tudo que o ser humano faz é resultado de escolhas dele. Agora, então, a segunda questão. Judas tinha escolha? Sim. O tempo todo Judas tinha escolha. Ele decidiu trair, não foi nessa hora. Antes desse momento,
Judas já tinha ido ao sacerdote, já tinha combinado um preço para vender Jesus. Isso estava determinado? Não. Deus não determinou que Judas fizesse isso. Isso estava profetizado? Sim. Porque Deus, na presciência dele, já sabia que Judas ia fazer. Mas se Judas tivesse escolhido não fazer, alguém teria que trair Jesus. Sim. Deus, na sua presciência, enquanto teria visto outra pessoa que iria trair Jesus, e essa outra pessoa que por escolha própria fosse trair Jesus, é que teria sido escolhida apóstolo, e não Judas. Então a questão é essa. As profecias são verdadeiras, não porque Deus manipula os resultados para que elas se cumpram, mas porque Deus sabia antes o que ia acontecer. Judas tinha livre-arbítrio o tempo todo, teve livre-arbítrio, o tempo todo foi escolha dele. Mas Judas, em sua escolha, escolheu trair Jesus. Deus de antemão sabia que Judas iria trair Jesus, e aí Judas acabou sendo escolhido entre os 12. Porque Deus de antemão sabia que Judas ia trair Jesus. Chegamos ao final de mais esse vídeo. Semana que vem estaremos de volta. Se você tem gostado, se você gostou desse vídeo, deixa aí seu like, se inscreve no canal para que, caso você ainda não seja inscrito, ative o sininho para receber as nossas notificações. Compartilhe os nossos vídeos para cada vez mais pessoas. Ensino da Bíblia, ensino cristão, isso precisa chegar a milhares, a milhões de pessoas. Então é preciso que nós, que estamos ouvindo, nos responsabilizemos para fazer com que esse ensino chegue a mais pessoas. Se você tem uma dúvida, como a Denise teve agora, envie-nos sua dúvida através do e-mail que aparece aí na sua tela ou através dos comentários do vídeo e nós estaremos respondendo aqui. É nosso compromisso. Até semana que vem.